Fala pessoal do Meteoro Brasil, estamos trazendo novamente o ex-deputado Tony Garcia, homem que está ajudando a denunciar a 13ª Vara de Curitiba e os desmandos de Sérgio Moro, e trazemos para você aqui uma informação que começou a circular pelo Brasil 247, está circulando nas mídias progressistas. Tony Garcia é pré-candidato ao governo do Paraná contra Sérgio Moro. Vamos falar da situação do Paraná, vamos falar a respeito do trabalho do Tony de denúncia dessa Lava Jato e também tudo que ele vem preparando aí numa entrevista bomba, gente. Vamos agora de vinheta. Tony, começa essa conversa nossa com duas perguntas. Você é o anti-Moro e como é que está essa pré-candidatura ao governo do Paraná? Boa tarde, Tony Garcia, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, Pedro, eu vejo o seguinte, eu coloquei e me filiei num partido onde que não serei vendido, não posso ainda declarar, né? Porque eu devo assinar a filiação amanhã e eu vou colocar minha candidatura ao governo porque, já que a justiça não resolveu até agora, e esse delinquente desse Moro, né, pode vir a assumir o governo do Paraná, e aqui começar um ovo da serpente do fascismo, entendeu? Da extrema-direita, de se vender o país para os Estados Unidos, tudo isso, é esse cara que vai começar e pode começar sendo governador pelo Paraná. Então, veja, eu vou para uma campanha, eu não tenho estrutura, não tenho apoio de governador, não tenho nada disso, mas vai ser uma campanha que eu vou tentar levar ela a nível nacional com a ajuda de vocês, né? Todos os canais progressistas que eu vou fazer isso, eu vou tentar trazer ela para nível nacional para expor os desmandos e os crimes desse sujeito durante a Lava Jato e durante o período de 20 anos, os crimes que ele cometeu contra o Brasil, inclusive de lesa pátria. Então, o que eu faço? No momento que eu sou candidato aqui no Paraná, eu vou ter mídia, eu vou ter tempo igual, vou participar de debates, eu vou participar de tudo, e vou aproveitar isso para fazer uma campanha né? Para o bem do Paraná e para o bem do Brasil, essa pessoa tem que ser exposta, né, às vísceras dele, para todo mundo saber quem é esse ex-herói de pé de barro, entendeu? Então, a partir do momento que o Joaquim me perguntou e falou, foi até ele que me deu a ideia um tempo atrás, e depois que ele me deu a ideia, eu fiquei pensando, né? Eu tenho recebido ligações do Brasil inteiro, não só aqui do Paraná. Eu mudaria meu título para ir, eu faria isso, porque esse cara tem que estar... Sabe, estou tendo apoio de todos os lados. E não só da esquerda, dos progressistas, de direita, de centro e tal. Ele tem uma rejeição enorme, né? Ninguém da esquerda gosta dele e ninguém do bolsonarista gosta dele também, entendeu? Então ele tem uma situação inusitada. Ele tem aqui 40% de intenção de voto, mas tem 60% de rejeição. Nossa, é o mais rejeitado, talvez um dos mais rejeitados dessa eleição, né? Mas é claro que é por quê? Porque 30% da direita rejeita ele e 30% da esquerda rejeita ele, entendeu? Ele é o famoso, até brinquei com o Joaquim, ele é o famoso candidato gangorra, onde ele senta, os outros levantam, entendeu? Por quê? Todo mundo debandou do partido. O PL perdeu 58 prefeitos, perdeu deputados, perdeu tudo por causa da candidatura dele. Ninguém quer ele, nem no PL, entendeu? E ele se juntou com o Flávio Bolsonaro porque o Flávio Bolsonaro, com essa coisa do ratinho, falar que era presidente e tudo, ele ia ficar sem palanque aqui e se juntou lá, porque o Valdemar da Costa Neto também não gosta do Moro. Pelo contrário, entendeu? Ele tem ódio do Moro. E teve que engolir a seco para ter o candidato deles ter palanque aqui no Paraná. Mas eu acho que eles vão perder muito com isso aqui, porque eu prometo estar com a firmeza que eu sempre tive com vocês, levando as denúncias, eu vou estar mais do que nunca agora,
E aí eu vou poder expor para toda a mídia, não só para progressista, que aí a Globo vai ter que me engolir, o que eu vou levar, entendeu, dos debates, todos os documentos que comprovam todos os crimes dele. É essa que vai ser a minha candidatura. A candidatura anti-Moro, dá para dizer isso? É anti-Moro, só anti-Moro. Eu não tenho nada contra os outros candidatos que estão se colocando aqui, entendeu? Que o candidato do governador Ratinho, o candidato do PT, que é o filho do Requião, o candidato Rafael Greca, nada. Essa gente eles são candidatos legítimos. Eles estão na política e são candidatos legítimos. Eles têm um projeto para o país. O Moro tem um projeto de poder próprio, para ele, para a família, para enriquecimento ilícito. É isso que eu preciso debater com o país todo. E a gente não pode deixar uma pessoa, né, que destrói a indústria da construção civil pesada do país para entregar para os Estados Unidos, para o pessoal de fora vir aqui e se apossar de tudo. Então, a gente não pode deixar um cara que cometeu esses crimes de lesa pátria, tirou 4 milhões de empregos de brasileiro, um cara desse ser governador para depois querer, sabe, galgar para ir para presidente da República, para alguma coisa, para trazer um projeto que é um projeto fascista. É isso. Uhum. Você vai encarar um campeão de rejeição. Tem mais detalhes? Como é que estão as conversas aí para você se colocar como pré-candidato? Tem partido já? Já tenho, eu não posso falar. Eu não posso falar até fechar, até registrar, então eles correm atrás para me tirar, entendeu? Entendi. Então, mas com o pessoal que eu estou lidando, é um pessoal muito sério. A hora que eu falar, vou ter até o privilégio de estar com uma pessoa conhecida nacionalmente, uma pessoa muito respeitada, tudo, que também é do campo progressista, centro progressista, entendeu? Então, eu vou estar com essas pessoas e isso vai me deixar muito, muito bem no meu palanque para eu poder estar com gente que tem pelo menos honra para estar disputando o cargo. Se eu tenho chance ou não de ser governador, não me interessa, entendeu? A minha intenção não é ganhar e ser governador. A minha intenção é ser candidato anti-Moro para obstacularizar de qualquer jeito, entendeu? Que ele venha a ser governador, porque um criminoso, né? Ele deu tanto Dallagnol na chapa dele como candidato ao Senado, sabe? Essa gente não pode passar impune. Se a justiça não conseguir puni-los até o registro das candidaturas, eu vou ser esse candidato. Porém, já deixo claro para todo mundo, se por algum motivo, no meu processo, no CNJ, do ministro Gilmar Mendes, alguma coisa, se ele ficar impossibilitado, eu não sou candidato a nada. Entendeu? A minha missão está cumprida. E se ele estiver na cadeia, entendeu? Eu vou estar feliz e vou estar em paz e não serei candidato a nada. Então, eu vou fazer campanha até o dia 30 de julho, quando tem as convenções, e lá vão ser lançados os candidatos registrados no TRE. A hora que as candidaturas estiverem homologadas pelas convenções, entendeu? Se eles estiverem no páreo ainda, eu sou candidato até lá e já vou estar com 4 meses de campanha anti-Moro total, entendeu? Mas se ele estiver preso, aí eu dou por encerrado e meu papel e toda essa luta que eu tive durante esses 3 anos aí, para mim, vai estar consagrada e eu não preciso de mais nada. Tony, você é o cara com que eu mantenho contato, que você é o cara que me traz as más notícias, porque o campo progressista, às vezes, ele tem aquela coisa, não, e passa pano. Vai ser difícil, mas não vai ser tanto assim, tá? E você tá alertando, e as pesquisas estão mostrando isso, a pesquisa está mostrando aquilo. E aí uma dúvida que eu tenho para saber, você não tem nada contra os outros pré-candidatos, mas uma aliança pode ser preocupante. E se Ratinho Júnior começa a ajudar Moro nessa eleição? Veja, eu não descarto essa possibilidade. Caiado já está fazendo isso com o Flávio. Veja, o Caiado vai fazer o seguinte, o Caiado, eu sei o que o Caiado vai fazer. O Caiado vai bater no Lula, no que está pegando aí, até mandei para você uma pesquisa hoje para você ver ali e depois analisar, né? O que está pegando de novo
contra o governo do Lula é a corrupção nos governos do PT para a população. Tá ok? O Caiado vai bater na corrupção em cima do Lula e vai bater do Flávio na inexperiência, que ele nunca foi, que ele usou o cargo de executivo, ele não tem experiência para governar o país, e o caramba quatro, e o Caiado tem 2 anos maravilhosos do governo de Goiás, senador, experiência, 88% de aprovação. Esse vai ser o discurso do Caiado, entendeu? Isso você pode botar, me cobre. Esse vai ser, ele vai bater no Lula na corrupção, ele vai bater no Flávio na coisa. Ele não vai bater no Flávio em outra coisa e de frente nem no Bolsonaro. Porque se ele fizer isso, ele não tem chance de chegar nem a 10%. Ele vai tentar tirar o voto e conseguir os votos dos nem, que é uma parcela enorme da população. Sim. É quem define a eleição. Que define. Esses aí são 30% que são nem. Eles não querem nem o Lula e não queriam nem o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro estava mais rejeitado na época, eles tiraram o Bolsonaro. Hoje, eles querem tirar o Lula. Então, o Caiado vai transitar nessa linha, nesse corredor, aí, nessa faixa. Então, você pode ter certeza. Os ataques frontais, em debates, em tudo, vai ser em cima da corrupção com o Lula. E no Flávio, ele vai questionar a experiência, tudo, porque ele não vai abrir de jeito nenhum uma pancadaria com ele, que onde ele vai transitar, ele está ferrado. Entendeu? Ele vai transitar na direita e no centro-direita. É onde que estão os votos indecisos. O resto já está definido. Né? O bolsonarismo, tudo bem. Ele tem que ver se ele cria uma onda para ele para chegar em julho com musculatura. Porque se ele não tiver em julho musculatura, eu posso te garantir que o Kassab tira ele, libera o partido e vão embora, cada um por si, e aí a eleição vai ser decidida em um turno só. Sim. Entendeu? Pode ter certeza. Que aí focaliza o voto só mais em 2 candidatos, os outros não têm chance nenhuma. E mesmo o PSD tá com uma estratégia engraçada, né? Eu entrevistei esses dias o Ottoni de Paulo, ele tá batendo muito no Flávio. E é um cara posicionado à direita. Só que o Caiado não tem posições contraditórias com ele próprio, né? Então é um jogo de cena, né? Uma coisa que você vê. É tudo um jogo de cena e de conveniência de momento, né? O Ottoni precisa fazer isso porque ele queria uma coisa, não conseguiu, entendeu? Então ele está aqui, depois ele está ali, mas ele continua batendo no Lula, ele bate no Flávio, aí ele tenta fazer a coisa, a linha suja para o Caiado, de bater no que o Caiado não vai bater. É assim que vai funcionar essa campanha, entendeu? Agora, a preocupação de tudo isso que o campo progressista não gosta de ouvir, entendeu? E que fica tapando o sol com a peneira e depois vai ser surpreendido, é o seguinte: cada vez mais está ficando claro o que eu falei desde o ano passado, eu venho falando e vinha batendo em mim. O Lula vai ficar simplesmente relegado aos partidinhos de esquerda. Ele vai ter o PSB, ele vai ter o PSOL e ele não vai ter mais nada. Ele vai ter esses partidos com ele. Ele não tem mais um partido de centro, não terá um partido de centro com ele, mesmo centro-direita, que se fez aquela grande frente, né, contra o Bolsonaro em 2022. Essa gente vai estar tudo contra ele. Sim. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, pelo que eu vejo nas pesquisas, eu estudo isso, já falei para vocês várias vezes, né? E eu analiso a pesquisa, números, não só números, as qualitativas, e o que está pegando. E como eu vejo... Que é o que interessa, né, Tony? As qualis, elas mostram a tendência, né? As qualis, veja, por isso que a direita investiu, eu sempre falei isso para outros candidatos, para pessoal do PT, a direita investiu muito em pesquisas o ano passado. Muito, em qualis, muito. E estão investindo ainda. O discurso do Flávio, o discurso do Valdemar, é tudo baseado em pesquisa qualitativa. Eles sabem aonde que está pegando da população, eles sabem o que permeou a população, eles vão bater nessa linha, eles vão bater nisso, bater nessa tecla aí, entendeu? E não vão mexer nas outras coisas que não tem.
Enquanto isso, o PT vai ficar com pauta identitária, vai ficar com pecha de que defende criminoso, tudo isso daí vai cair nas costas do PT, porque a gente entende, né? A gente que entende política sabe, né, que deixar que os Estados Unidos, né, qualifiquem aí o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, isso aí eles podem estar aqui dentro do país o tempo inteiro, como eles fizeram na Venezuela, né? Uhum. A gente sabe isso. E como tentaram fazer através da Lava Jato também, né? Isso. Porém, a gente não pode esquecer nunca que nós vivemos num país onde 81% da população acha que bandido bom é bandido morto. Uhum. Entendeu? Se ele acha isso, quando o Lula, o PT, a esquerda, tenta se contrapor a esse negócio, o que eles estão fazendo? É claro, é óbvio, você pode ver o discurso deles lá fora aqui, né? Que o Lula é conivente com o tráfico de droga, isso daqui. Eles estão tentando fazer com que os Estados Unidos coloquem o Lula na condição do Maduro e do Petro da Colômbia. É isso que eles estão tentando fazer, entendeu? Isso é uma coisa muito perigosa, o que eles estão tentando fazer. Mas o povo aplaude isso. Aplaude muito. E isso eu vou vendo nas pesquisas como que está permeando o povo, né? Eu já vejo uma grande parte dessa famosa geração Z aí, tudo, rejeitando o Lula, né? O etarismo no país é um negócio enorme também, sabe? Enorme. Mas é feito também das fake news, né? Se você vai contando mentira atrás de mentira atrás de mentira, cara, uma hora pega, né? Agora tem inteligência artificial. Então, veja, e o que eu estou te falando, mas enquanto a esquerda ficou defendendo esse tempo todo pautas identitárias, isso, aquele outro, tal, que 1% da população se preocupa com isso daí, entendeu? A direita ficou batendo nos temas que é segurança, corrupção, assalto, isso, aquele outro, morte, isso, eles ficam batendo no que eles veem nas pesquisas que interessa para o povo, entendeu? Então, quando eles vão batendo nisso, o mau humor do povo já está horrível. Gasolina cara, óleo diesel cara, comida cara, endividado, tudo isso, o próprio Lula falou anteontem, cai no colo do governo. Entendeu? O mau humor é com o governo de plantão. Se é ele o culpado, se é a guerra do Trump lá no Irã, se é isso, não interessa. Interessa que a hora que bate no bolso do cidadão aqui, é ele que sente e ele vai ficar louco da vida porque prometeram para ele picanha, prometeram para ele gasolina barata, prometeram isso aqui, tal, e não pode entregar, porque a economia funciona, gira de acordo com o mundo globalizado hoje, nós sabemos disso. Então, esse tipo de coisa que passaram um pano até agora, eles começam a correr atrás. Mas correr atrás agora para desmanchar o que você falou, fake news, isso, tal, porque uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Claro. Entendeu? Então, não adianta agora querer falar, não, vamos a comunicação fazer isso. Não, a comunicação do Lula funcionou errado 3 anos. Entendeu? Quando estava lá, que eles reclamavam e batiam porque a pessoa não era do ramo, quando estava lá o outro, o deputado, o Paulo Pimenta, que estava no SECOM, batiam nele, e eu sempre defendia ele, falando, não é problema dele, não é ele que está fazendo, é o tipo de coisa para defender o governo é muito difícil. Aí entra o Sidônio e enterra o Lula de vez, entendeu? Expõe um presidente que já tem um cansaço de imagem, né, por tantos anos aí, já foi presidente... Expõe mais. Né? Ficar expondo a pessoa, tudo é ele, em vez de ter um ministro defendendo ele, não, ninguém, cada um está cuidando da vida deles. O Lula se aliou com gente que não é petista, que não é lulista, que não é progressista. Essa gente só defendia de ladinho ele porque estava no governo dele, como ministério. Agora saíram do ministério dele e vão fazer campanha contra ele em todos os lugares, entendeu? É isso que o governo plantou nesses anos para fazer essa coisa, para se ter a maioria no Congresso, que não teve, não conseguiram aprovar nada com esse Congresso que está aí. Né? E na marra aprovava uma coisa, derrubava a outra, tinha que abrir mão. Como o Lula reclamou hoje, eu estava vendo que o país hoje não se governa,
que o Senado eles pensam que são deuses, isso e aquele outro. Sabe? Ele está reclamando da política porque ele está vendo que com esse tipo de política que nós temos hoje no país, esse modelo político, a direita vai varrer o país com senadores e com deputados federais, estaduais, entendeu? E vai ter um Congresso muito pior do que esse daqui que tem hoje. Que já é muito ruim. Que já é péssimo, entendeu? Vai ter um péssimo e meio e muito mais de direita do que centro e qualquer outra coisa. Eu vejo as pesquisas nos estados, eu vejo tudo. E essa coisa do antipetismo crescendo, o sistema batendo, o lavajatismo voltando com força, sabe? E essas coisas, como eu vi hoje, a rejeição do presidente, né, subindo. Eu exponho aqui uma coisa em pesquisa para você, Pedro. É o seguinte, o Flávio, há 95 dias atrás, o Flávio tinha 66% de rejeição. Tá ok? Hoje, ele tem 43, 44, 45, 43. Ele está aqui. Ele derrubou 22 pontos de rejeição em um pouquinho mais de 90 dias. Aí você fala, não, pô, o Flávio cresceu um fenômeno? Não. É o antipetismo. Entendeu? Sim. Fosse ele, fosse você, eu, nós estaríamos do mesmo jeito. Por isso que você diz para mim que, no caso, por exemplo, do Master, foi um erro estratégico a questão do governo tentar se distanciar do Supremo Tribunal Federal, né? Terrível. Terrível. Principalmente porque o Supremo Tribunal Federal ainda pode ressuscitar os processos do Flávio. Tá entendendo? E para que fazer o que fizeram? Para que fazer? Por que o Lula, né, manda a Polícia Federal... Não é para gostar do Supremo, né, Tony? Assim, como é que a gente ganhou 22, né? Não. Doutor, se não tivesse o Supremo de lado, o TSE de um lado, tal, fazendo, coibindo isso, coibindo aquele outro, tal, tinha perdido a eleição de novo, o Lula. Entendeu? Ganhou porque tinha um Supremo que estava firme ali, tinha um TSE que estava coibindo tudo. Que evitou um golpe. Que tudo isso. E agora o que acontece? Né? E agora o que acontece? Né? Esse Supremo, hoje, está contra o Lula. Por quê? Porque o Lula pegou duas pessoas que ajudou, uma que é o principal, que é o Xandão, o Alexandre de Moraes, né? E mandou o campo progressista, o pessoal do governo, através do Sidônio, eu sei, porque eu falei com um monte de influenciadores digitais aí do campo progressista, eles receberam ordem para bater no Toffoli e depois no Alexandre de Moraes, que vinha do Palácio. Né? E o STF ficou sabendo. Gilmar Mendes expressou essa indignação aí, né, do que foi importante, né? O STF e tudo. Agora, fazer isso para na hora, sabe, querer sair de ladinho que não tem nada a ver com isso, não adianta. Né? Não adianta o Lula falar o seguinte, né? Olha, estão falando aí do meu filho, tal. Eu já liguei para ele e falei, se ele tiver alguma coisa, ele vai ter que pagar, tal, só que lá, sabe? Não adianta isso. É o filho dele. Eles acham que isso aí é do outro governo, já tinha isso daí e tal, e continuou. Então, não consegue se desvencilhar dessas coisas. Como não consegue se desvencilhar do Alexandre de Moraes e do STF, que deu sustentação, e ele fez questão de prestigiar o ministro Alexandre durante esses 3 anos. Então, se o ministro Alexandre, hoje, né, é a pessoa mais rejeitada, como estou vendo aí, ele, STF, tudo isso daí, e isso tudo deságua contra o governo. E aí você querer falar, não, agora eu não tenho mais nada a ver com eles, tal, é pior ainda, entendeu? Aí tem o STF contrário, tem todo mundo, e o sistema vai caminhar contra e passar por cima. Essas coisas que deveriam ter sido levadas em consideração, mas não foi. Entendeu? Eu alertei, eu publiquei, eu falei do que estava acontecendo, todo mundo, falei com gente do PT, falei com gente do governo, falei com todo mundo, mas eu via que não adiantava, que você vê uma coisa orquestrada, totalmente equivocada, que está desaguando no que nós estamos vendo aí. Cada dia é uma coisa que acontece, os fatos, né, que não se esperavam, né, a guerra do Irã, isso aí mexe no óleo diesel, vai começar a encarecer, tudo isso vai explodir na hora da eleição.
todas essas consequências aí, o mercado, isso, tal, o mau humor aumenta. E tudo isso aí vai cair na conta de quem? Né? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa sua análise, que eu conheço bem, a gente troca figurinhas. Qual é o tamanho do erro? Vou citar duas situações. Não ter incentivado a cassação do Moro no começo do mandato. O Moro, pegando a definição, o Lênin Streck, o Cacá e o pessoal do Prerrogativas costuma dizer que o lavajatismo é a mãe e o pai do bolsonarismo. Sim. Então você vai lá e não pune o pai do monstro. Isso, e o segundo erro, você acha que o Lula errou demais com o ministro Dias Toffoli? Errou mortalmente com o ministro Dias Toffoli, entendeu? Se eu sou presidente da República, né, e tenho uma coisa para acertar com o ministro particular, de quando estava preso, isso daqui, conversa franca, honesta, evita mal-entendidos futuro. Entendeu? Agora você tem um rancinho disso e tal. Sabe, o Toffoli pode ter cometido um equívoco na época, era uma panela de pressão que estava no Brasil, todo mundo estava contra, né? Os ministros indicados pelo PT. Ele era presidente do STF quando o Bolsonaro virou presidente, né? Então, mas veja, tudo isso daí estava. Mas não, veja, na época que o presidente estava preso. Né? Então, veja, o país estava em ebulição, estava para aquela pressão de lava-jato, disso, daquele outro tal, né? E ele cometeu um equívoco. Todo mundo erra, entendeu? Pediu desculpa, tudo bem. Agora, o presidente disse que ficou magoado, tal, nesse negócio, e tudo bem. Pô, mas o Moro colocou ele na cadeia 600 dias, pô. Esse cara é o cara que tinha que ser combatido, que devia ter o ódio do presidente, e não o Lula ter salvo ele da cassação, porque foi o Lula que salvou. Pode falar o que quiser os outros, isso aqui. Não, o Lula foi convencido. E como tinha uma parceria grande com o STF, com o TSE, com todos lá, entendeu? Achou que era melhor ter um senador medíocre do que ter a Michele Bolsonaro, que falou que viria para o Paraná numa eleição para senador de novo, ela ganharia aqui. Então, convenceram ele... Só que a gente pode acabar ganhando um governador de extrema-direita lavajatista nessa, né? E fazer uma campanha nacional lavajatista contra o Lula com o Flávio Bolsonaro. É isso que eles vão fazer junto com o Deltan Dallagnol. É isso que o Lula fez para ele mesmo. Foi o maior tiro no pé que se deu. Ele estava caçado, entendeu? E quem reverteu foi o Lula. Agora, eu falei com um monte de gente do PT, com o ministro do PT, que me falaram que foram contrários, entendeu? Mas e é por isso que você está em pré-campanha. Está tentando arrumar esse negócio. Se o Lula não derruba ele, não pega ele, que tem, ele pegou... Eu fiquei 80 dias preso por ele, mas, na verdade, fiquei 3. Quando eu fiz o acordo, eu já não estava mais preso. Era tudo uma enganação que ele fez. Então, tudo bem. Mas o Lula ficou de verdade preso. Entendeu? Sim. Então, quem apanha, não esquece. Quem bate, esquece. Eu não esqueço o que ele fez. Se tivesse feito e eu fosse um criminoso e eu tivesse o que pagar, eu estaria quietinho, falar, puta, já estou bom, está tudo certo, estou livre, vou ficar quietinho. Não! Tanto é que eu estou batendo faz 3 anos, o que levantaram? Eles levantaram a minha vida até aonde eu estudei o jardim na infância, entendeu? Eles foram buscar agora. Eles, o time deles, eu sei onde que foram procurar, na cidade que eu passei, em São Paulo, por tudo eles foram buscar. Eles tentaram varrer minha vida para ver o que é que eles poderiam fazer contra. E uma vez eu falei isso para o Cacai. Ele falou, o Cacai falou para mim, logo no começo, quando eu denunciei, né? Eu falei para mim, Cacá, eu quero derrubar esse acordo, porque esse acordo é fajuto e eu preciso trazer luz a isso daí, porque esse acordo não tem nada a ver com um acordo. Ele é uma coisa feita para simplesmente fazer coisa espúria. Aí ele vira para mim, o Cacá, e fala assim, porque ele está tratando com uma coisa normal, de quem fez um acordo, achando que eu teria feito um acordo de delação. Aí ele falou para mim, não, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falei, com o quê? Ele falou que se você quebra um acordo e tal, todos os outros processos vêm para cima de você. Eu falei, claro, se eu tivesse. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não tenho nenhum processo na vida, Cacá.
Eu não tenho processo nem de trânsito, eu não tenho de briga de trânsito, não tenho nada na minha vida. Foi o único processo que eu respondi na minha vida. Falou, não, mas você não fez um acordo, não englobou as acusações? Eu falei, não tem acusação nenhuma, Cacá, vou te mandar. Ele falou, você está me falando, então, que você só tem esse processo que é uma coisa? Eu falei, só, Cacá. E que é feito com uma irregularidade, com um crime monstruoso que eu tenho prova. Ele falou, então me manda isso. Na hora que eu mandei para ele, ele falou assim, olha, é um caso sui generis. Eu nunca tinha visto isso. Entendeu? E se você tem essa tranquilidade, então, vai para o pau. E eu tô indo. Entendeu? Fiz tudo que podia. Né? Você tá fazendo até o que não pode, né? Tá indo até voltando para política. O que eu prometi para minha família, e tô arranjando uma encrenca do caramba, que eu tive que me reunir com todos ontem, entendeu? Para dizer o seguinte, gente, eu não sou candidato ao governo do Paraná para ser governador, que eu vou ter que viajar, fazer isso aqui. Não, entendeu? Eu prometi para vocês que eu não voltaria à política, e eu tenho chance mínima de ser eleito governador, entendeu? Porque eu não tenho estrutura, não tenho apoio político, não tenho nada, estou há 28 anos fora de política, então eu estou voltando agora com uma missão. A minha missão é não deixar uma pessoa, e eu já tenho esse atrito com ele, nacional, com o Moro, só que eu quero trazer agora, veja, eu tenho um atrito nacional, que alguma coisinha escapa na mídia tradicional, tudo bom, entendeu? Mas eu tenho com o apoio de vocês, né, da mídia progressista independente. Sim. Agora, eu, candidato ao governo do Paraná, como já fui deputado, tenho legitimidade para isso, tenho partido, eu vou ter voz, entendeu? Eu vou estar no debate, vou estar em entrevista, vou estar tudo, eu vou expor ele, mas vou expor ele o tempo inteiro com tudo que eu expus na mídia esses dias e com o que foi a busca e apreensão na vara aqui, que a hora que eu entrar para candidato, eu vou peticionar ao ministro para dar vistas para a gente e baixar o sigilo, né, se as diligências já foram feitas do que foi apreendido aqui, para que eu possa expor para o Brasil inteiro todos os crimes que eles cometeram durante esse período todo. É isso que essa vai ser minha candidatura, entendeu? A minha candidatura, estou ficando ela com o pé no Paraná, mas com o olho no Brasil. É isso aí, uma candidatura, na verdade, pensando em todos esses erros também que aconteceram no campo progressista, né, Tony? Você está efetivamente nos ajudando. Meu caro, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Você sempre pergunta tudo, até mais do que nós combinamos. A gente não combinou nada. Como eu falo para você, né? Para mim não precisa combinar nada, não precisa brifar nada. Pergunta o que quiser, entendeu? Para mim você perguntou tudo que eu acho que é de importância. E posso ser honesto, embora seja uma candidatura uma pré-candidatura de protesto, gostei. Eu acho que mais gente precisa ter a coragem que você tem, porque muita gente fica nessa análise, ou é muito poliana, não, o Lula vai ganhar no primeiro turno, ou fica na pior, na outra coisa. Só bate, tá, mas o que você fez para mudar a situação? E você primeiro, você denunciou o Moro, você correu risco, e agora você ainda está prestando um grande serviço ao Brasil. O presidente Lula tem que ser muito grato ao senhor. Então, veja, eu não quero, para falar a verdade, não quero... Eu não estou falando que você tem que ser herói, não é isso. Não quero isso. Eu quero entender o seguinte, né? Eu tenho uma causa que, infelizmente, né, não é uma causa minha só. Aconteceu um mal comigo. Você tem essa causa, o Prerrogativas tem essa causa, tem muita gente. Eu tenho também. Você tem, o campo progressista tem, o presidente deveria ter, todo mundo deveria ter, porque todos nós fomos vítimas dela. Porém, eu tenho um histórico disso tudo que ninguém tem no Brasil. Entendeu? Isso. Esse histórico que eu denunciei, e para trazer à tona tudo que foi feito, todos os crimes que eles cometeram, né? Que pelo que tem lá de crime, eles pegariam mais de 40 anos de cadeia, né? E muito mais do que qualquer coisa que você pode imaginar. Tem ali, eu sou o candidato que vai trazer, simplesmente usar, né, a visibilidade de uma candidatura estadual ao governo para ajudar o país também. Então, eu só quero... Não é que eu tenha coragem. Para você ter coragem, você tem que ter retaguarda. E saber que você não... Saber o que você fez nos verões passados. Se eu tivesse alguma coisa, algum rabo preso com alguma coisa, né? Ou telhado de vidro, eu não estaria nessa coisa batendo neles de frente durante 3 anos. E nenhum processo eu recebi. Louco para receber vários. Ninguém
Fez por quê? Porque eles não queriam dar visibilidade para o que eu estava falando, entendeu? Eu falei e acuso eles sempre. E porque eles também não sabem o que eu tenho. E depois do que foi apreendido na 13ª Vara, menos ainda. Mas eu vou ter essa candidatura para expor aqui no Paraná e vou fazer correr o país. Tudo que eu estou denunciando, isso daí, se eu me coligar com uma candidatura que a presidente, que vai ter a presidente de uma pessoa do campo progressista, se eu me coligar com essa mesma pessoa, pode fazer a nível nacional dos debates que eu vou trazer aqui no Paraná, entendeu? É isso que eu quero. Essa é a minha intenção. Mas para se ter coragem, você não pode ter rabo preso, entendeu? E não pode ter telhado de vidro. Como eu não tenho, e como eu estou disposto a enfrentar e não tenho medo deles para nada, eu vou até o final, entendeu? Vou até o final e, com certeza, a minha missão vai ser tirar esse cara da política do país, não do Paraná só. Porque aqui ele chocaria o outro ovo da serpente, né, do fascismo, do lavajatismo, de tudo isso daí. Ele faria isso, perseguição à política, perseguição a todos. Ele vai bater no STF para enfraquecer o STF. Ih, caiu. Peraí. Deu uma pequena falha na conexão do Tony. Se você puder só terminar o raciocínio, Tony, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, eu estava falando, eu até me perdi porque eu entrei em outro assunto. Entendeu? Não, eu estava falando da minha candidatura, o que ela representa. E que porque eu não tenho problema nenhum desse enfrentamento, entendeu? Eu vou fazer o enfrentamento com a maior tranquilidade do mundo e vou trazer fatos que vai surpreender o Brasil inteiro. Pode aguardar. Eu vou sofrer pressão enorme deles. Agora eu já recebo ameaça, recebo tudo agora como candidato. A hora que eu homologar a candidatura e estiver registrado e eles vão ver que é coisa séria, eles vão começar a se preocupar porque eles vão saber o pepino do tamanho que eles vão ter pela frente, né? E esse pepino chama-se Tony Garcia. E eles vão ter. É isso, Tony, muito obrigado pela conversa que a gente teve hoje e toda sorte nessa candidatura, nessa pré-candidatura anti-Moro. Meu querido, muito obrigado, Pedro. Vou contar com vocês nacionalmente para a gente levar essa bandeira, entendeu? Vamos conversar, vamos anti-Moro. Tá anti-Moro, é isso. Então tá bom. Até mais, meu caro. Tchau, tchau. Obrigado você, Pedro. Tchau. Tony Garcia conosco aqui, gente, ex-deputado, provavelmente o maior denunciante de Sérgio Moro em território nacional, e vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau.